O Sport, ele tem passado de mão em mão entre treinadores básicos, treinadores conservadores do degrau que o Sport transita ali, Série B, né? Às vezes um cara que é até mais de Série A, mas vem fazer um trabalho na B. Na mão de Claudinei, na mão de Guto, na mão de Hendersons. E assim o Sport segue. E para esse ano, eu lembro que a gente ficou ali, Eduardo Batista, que é um pouco dessa linha. Daniel Paulista, que é dentro dessa linha mais conservadora também, tá? Inclusive, acho que é o melhor nome para o Sport ter na manga mais para frente, se for preciso. Calma, jovem. Não, mais para frente, se for preciso. Mais para frente. Porque ele é um pouco da linha conservadora sem ser tão conservador quanto esses que passaram. Mas o Sport foi para uma linha mais ousada. E aí não é porque ele é argentino. Muita gente está dizendo, se fosse Mário Souto, já teria sido demitido. Muito bom. Né? Mário Souto. Na verdade, ele está aplicando decisões, conduções do elenco, dos jogos, entre as partidas, que nós nunca vimos ser aplicadas aqui. Tá? Como o Cássio deu testemunho dele no pré-jogo hoje, quando saiu a escalação, que o Cássio falou, em anos e anos acompanhando o esporte, eu nunca vi um time tão ofensivo. Tá? E dentro de campo, esse time ofensivo conseguiu não ser exposto dessa vez. Claro que o Santa Cruz é um time frágil, blá blá blá, a gente já sabe disso, não precisa ficar repetindo toda vez esse lead do Santa Cruz. Mas a proposta não era o Santa Cruz que estava do outro lado, ou era o Palmeiras? Não era o Santa Cruz? Era o Santa Cruz ou era o Santos? Era o Santa Cruz ou era o Curitiba no Couto Pereira? Era o Santa Cruz na arena, 45 mil pessoas, e um cenário em que ele calculou ser possível esse time. E acho que nessa lógica, por exemplo, ele estava certo. Era sim possível entrar com aquele time. Ponto. Não acho que ele é um maluco. Não acho que ele toma decisões amalucadas. Eu acho que ele só quebra a linha que a gente se acostumou demais a seguir. No outro jogo, no jogo passado, vocês vão lembrar que eu fui contra todo mundo aqui e dei um verde para ele. Todo mundo deu laranja, amarelo, vermelho. Então eu fui bem na contramão de todo mundo e dei um verde porque eu acho que foi uma ousadia extrema dele que deixou o empate mais próximo. Que fez com que o Sport tivesse chances claríssimas para empatar o jogo no Arruda. Né? Lógico que a falta ela é derivada de uma jogada, mas não é uma consequência absolutamente direta de nenhuma dessas chances. Mas o time estava ali, inclusive logo depois tem uma chance de virar o jogo. Tirar um zagueiro. Veja só, Henderson nunca tiraria. Eduardo nunca tiraria. Guto nunca tiraria. Todos pensariam o seguinte, meu amigo, tá difícil hoje, jogou nada, deu tudo errado. Vamos atacar do jeito que dá ali, mas tem mais 90 minutos na arena e a gente resolve. E talvez a bola não entrasse como não entrou hoje, talvez sentisse falta do empate lá. Porque foi aquele gol de Filipinho que classificou o Sport. Né, que permitiu o jogo ir para os pênaltis. E tirou até um dedinho de pressão. Porque imagina o Sport o quanto teria que se abrir, de que forma jogaria ainda mais para frente se o empate fosse classificação de Santa Cruz e não pênalti. Então, assim, há um trabalho diferente que mexe com lógicas diferentes, que roda o elenco de forma diferente e que o melhor momento para esse trabalho ser testado é esse. Jamais eu queria um Mariano Sosso na 12ª rodada com um time mal na Série B. Jamais. Porque aí você não pode trazer um cara que vai transformar tudo. Mas o cara chegou em dezembro, velho. O cara tá montando, tá trabalhando. Montou o time. Tá trabalhando, não tá tendo. Chegou no momento que não tá treinando muito, não tá conseguindo treinar tanto, tá jogo em cima de jogo, sem poder rodar tanto também.
Mas veja só, quando tá lá Anderson, quando tá lá Claudinei, a gente diz, porra, precisa de algo diferente, precisa quebrar a roda, precisa... Chegou um cara que pensa diferente futebol. E a gente precisa ver até onde isso vai. A gente precisa ver até onde isso vai. Existe uma linha de que nos jogos grandes ele não conseguiu vencer nenhum. Tá? Essa linha ela não é uma linha reta, né? Porque essa linha ela desconsidera que o jogo da fase contra o Santa foi um jogo grande. E aí considera que as duas semifinais são jogos grandes. Aí considera que Muricy coloca na conta do jogo grande, porque era a segunda fase da Copa do Brasil. Uma boa vitória fora de casa na Copa do Nordeste não se conta, por exemplo, contra o River. Foi contra o River, né? Que o Sport venceu fora? Itabaiana. E Altos. Itabaiana e Altos. Contra o Altos. Você vai lá, foi contra o Altos. Né? Ou contra o Trem na primeira fase da Copa do Brasil. O Trem era muito fraco, amador, muito perto do amador. O bom empate contra o Fortaleza, as coisas não são muito bem colocadas, né? Essa linha de não mostrou nada num jogo decisivo, ela não me incomoda. Eu não curto muito essa linha. Eu acho que essa linha ela é torta, como eu falei. Porque aí colocam na conta, por exemplo, o jogo contra o Náutico, que ele poupou todo mundo, 11 reservas. É colocado na conta. Eu não gosto dessa linha. Agora, a linha que me incomoda foi a que eu falei no início do programa. A linha que me incomoda é que ele se mostrou várias vezes um treinador de repertório múltiplo. E nos últimos jogos, ele tem essa vertente mais múltipla dele, ela só está acontecendo em questão de jogador, técnica, de mudança, de escalação e mudança. A raiz da saída de bola do time é sempre a mesma. Tá? E basicamente a gente está falando aqui de Fábio Matheus. No elenco do Sport, eu sou contra essa linha de dizer que Pedro Martins, ninguém vê Pedro Martins jogar um ano. Tá? Praticamente. E quando viu, ele não foi bem. Não pode foi esquecer bem. que ele... Em algum momento e parou. Exatamente. Teve um bom começo, que foi massa. Num momento que deu muito 6-0 do Bahia na conta, que marcou muito. Depois teve um hiato, depois tem alguns jogos ruins, bem ruins. E parou. Isso ainda bem ruim. Mais nada. Então, basicamente, Celso, toda a minha crítica hoje ela tá no fato dele ter abandonado o Fábio Matheus e Fábio Matheus simbolizando, ou junto com o Fábio Matheus, uma forma de jogar que pode ser útil em alguns momentos, como para mim teria sido hoje. Como para mim teria sido necessária contra o Muricy. Tá? Eu acho que assim, você não pode descartar uma forma de jogar. Você não pode descartar um jogador tão interessante como o Fábio. E eu vou até ler aqui uma mensagem de José Edson no chat, que ele acabou de escrever, eu concordo 100%. Pedro Lima estaria jogando com algum treinador que não fosse Sosso? Não estaria. O cara foi lá, pegou o menino, confiou. Não, é no jogo safado. Chegou lá em Salvador contra o Bahia, é o menino. E é o menino, e é o menino e pronto. Tá? E ele tentou que fosse Ítalo. E ele tentou que fosse aquele outro, Lucas, que eu esqueci o nome, Lucas Andrade, se não me engano. Né, um volante. Ele botou os meninos todos para jogar. Ele esticou e testou o volante até onde ele pôde. Ora, de fato, falta um volante de maior qualidade para o esporte. Mas talvez todo o problema que esteja em torno de Souza nesse momento passe diretamente por Fábio Matheus. Que ele não utiliza. Ele não utiliza Fábio Matheus assim. E muito pouco, né? Impressiona, assusta um pouco, tá? E aí falta zagueiro de maior qualidade para sair jogando. Porque, por exemplo, Thierry
que é um cara que eu passei a criticar muito mais do que elogiar. Eu cansei um pouco, cansei dessas ausências prolongadas, cansei de algumas questões em relação a Thierry, mesmo tecnicamente ele não tem ido tão bem. Mas é totalmente diferente Thierry com a bola na construção do que Alisson Cassiano. Thierry dá Deixaria o assistência. Santa numa situação muito mais difícil de escolher Muito quem mais marcar, né? vulnerável. Quem é que eu vou apertar aqui? Castan ou Thierry? É. Um dos dois Isso. vai dar uma bola aqui nas minhas costas. É mais E fácil aí você escolher Thierry, Alisson Cassiano. e aí Thierry, Talvez ele- mudasse a estratégia inteira do Santa. Isso aí. Thierry, quantas vezes a gente já viu Thierry fazer lançamento para dentro da área, a bola virar gol? Queira ou não, Thierry tem uma qualidade incomparável a de Alisson Cassiano. Tem. Pra essa saída E aí, por fim, que está sendo muito citado hoje, a saída de Lucas Lima como um batedor de pênalti, irresponsabilidade, e colocou Pablo Diego. Aí eu vou ter que fazer um ponto. A gente nunca viu o Pablo Diego bater pênalti. Ele viu, ele bateu bem. Bateu muito bem. Então a gente tem que dar um mínimo de chance de achar que ele colocou. Veja Quem só. não achou ali, meu irmão? Gabriel Santos? Não. Todo mundo viu Gabriel Santos ali. Mas... Tem até um superchat disso, tá? Se quiser puxar agora o que cabe no... Cata aí, Pedrito. Ô, Fred. Não sei se o Mosquito atacou o Fred de verdade agora. Você sabe, quando eu vou espirrar, eu sempre escolho a câmera primeiro. É muito duro. Mas eu acho que escolher a câmera é melhor do que escolher o microfone. Admitam, Graga. Câmera... Fala, Fred. Fala. Desligou a câmera. Então, eu acho que conseguia não aparecer espirrando, mas o áudio foi ali na trave. Mas não saiu não. Saiu não o áudio também. Ah, saiu não, o espirro? Não pra mim. Então, muito bem executado. Muito bem executado. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. Tô ficando bom nisso. 2/2. Gragra papada. Admitam, quando o Paulo Diego pegou a bola, todo mundo tremeu a base. Todo mundo. Ninguém tá negando isso aqui não, jovem. Ô, Fred, vou pegar Não esse... precisou tomar banho com o Celso. Até ele, porra. Ô, Fred, eu vou pegar desse ponto aqui que você... Imagino que tava amarrando a análise que você foi para os pênaltis. Não sei se você queria falar mais alguma coisa. Só fechei com tipo, porque estamos colocando o Pablo Diego como a pior das substituições, assim. Sobretudo porque na questão do pênalti. Aí eu tô dando uma margem para ele saber que no treino o cara bateu o pênalti bem. Não sei se foi isso, pô. Mas se ele entrou no pênalti e bateu tão bem como bateu, talvez o treinador não seja tão louco de ter botado um cara que não bate pênalti no lugar de um que bate pênalti. Porque Zé Roberto, por exemplo, bate muito bem. É o melhor batedor de todo o time. Quem entrou no lugar de Ronaldo na condição de número 1 é Zé Roberto, né? Gustavo Coutinho bate porque é titular, mas Zé Roberto é muito mais seguro. Eu não sei. Lucas Lima é batedor de pênalti? Bateu contra bateu bem lá contra o Muricy. Então, vamos lá. Vou dar a minha análise aqui também sobre Sosso. Sem ir muito onde Fred já foi. Vou falar mais de alguns aspectos do background e etc. Vou só destacar aqui que eu também acho problemático a gente ficar ouvindo reiteradamente, nós mesmos, né, pedirmos reiteradamente mudanças, novas ideias, novos projetos, e inclusive falando especificamente da questão de utilizar o estadual como um laboratório para os principais objetivos da temporada. E quando a gente recebe isso nesse comando do esporte, a gente começa a apontar isso como problema. Então, eu acho que, na verdade, é problema você criticar a manutenção eterna, força total, como era Henderson, estadual, interior, viaja para tudo quanto é coisa, e você também reclamar de um cara que faz muitas mudanças. Isso eu realmente acho que é importante, porque senão você está só pela confusão, só para a crítica pela crítica. E aí vou focar um pouco aqui nessa série de 3 jogos, mais especificamente falando desse jogo de hoje. Essa série de 3 jogos, na minha opinião, é o que coloca, é o que baixa a prateleira em que Sosso, na minha visão, ele conseguiu se colocar. Eu não estou dizendo que o Sport apresenta o futebol mais vistoso
que o Sport já apresentou nesses 3, 4 primeiros meses de campeonato, não. Não é isso, não. Se a gente for ver de performance, talvez o Sport de Anderson até tivesse um volume maior de gols e etc. nessa fase da temporada, mas a gente sabe como isso terminou. O que eu acho é que, considerando que eu estava ansiando por essa mudança de perfil de treinador de trabalho, e ele conseguiu implementar isso, levando isso em consideração, como destacaram aqui por mensagem, descobrimos Pedro Lima graças a esse perfil, essa característica de Sosso. E eu considero que isso faz com que ele esteja se colocou num patamar, tenha se colocado num patamar de para este estágio da temporada até os últimos 3 jogos, até o primeiro jogo contra o Santos. Ele tinha se colocado na prateleira do bom trabalho. Acho que até aqui ele vinha fazendo um bom trabalho e vinha começando a mostrar, como diria nosso Darwin, sinais de evolução. Mas aí, esses 3 jogos, eles realmente fazem com que, pelo caráter mesmo, pelo viés decisivo das partidas e pela performance apática do Sport, principalmente contra o Muricy, contra o Santa no Arruda, naturalmente faz com que ele baixe de prateleira. Acho que ele baixou de prateleira. Acho que quando chegou aqui e a gente viu essas performances e a gente vê também essa repetição de problemas sem solução, principalmente nesse recorte de 3 jogos, para mim, baixou ali e faz um trabalho regular. É o conceito que eu daria para o trabalho de Sosso agora. Mas eu acho que é aquela coisa, é regular que está longe de ser algo que, na minha opinião, liga um alerta. Então, regular no sentido, baixou para cá, vai ter que mostrar uma evolução de novo. Se vierem outros problemas, sim, vai continuar, a gente vai continuar analisando e, eventualmente, cobrar uma mudança, como a gente fez em outros momentos com outros treinadores de outros clubes. Para esse jogo especificamente, Fred, eu acho que as decisões que ele tomou, por mais que a gente conteste, elas vinham funcionando. Como você falou, era muita ligação direta. Mas, velho, com 5 minutos de jogo, dos 5 minutos de jogo aos 20, o Sport teve uma partida, um desenho muito favorável. Aos 14 tem, aliás, dos 15 aos 20. Dos 10 aos 20 principalmente, mas ali tem chance de Lucas Lima, um chute da quina da grande área, tem 2 finalizações, uma de Lucas Lima e depois que sobra para Romarinho, tem o chute de Romarinho no contrapé de William, que ele faz aquela defesa no contrapé, tem o chute de Gustavo Coutinho da meia-lua da grande área, que obriga o Williams a mandar a bola para escanteio, tem uma outra finalização de Romarinho de fora da área também. Então acho assim que por mais que a gente considere que é um problema, porque não funcionou nos outros jogos e não teve nessa partida uma saída de bola mais qualificada, essa estratégia de fazer a ligação estava funcionando. O Sport ocupava a saída de bola, a cabeça de área do Santa Cruz, com 6, 7 peças e conseguia controlar a bola. Conseguia fazer a bola rodar para um lado, rodava para o outro. Nesse período que eu falei dos 10 aos 20, tinha uma dobradinha, um trio, na verdade, estava funcionando muito bem ali pela direita. Com Fabrício, Lucas Lima e Barleta. Funcionando muito bem. Incomodando. Criando oportunidades, criando chances. Então, eu não acho que é um problema neste jogo de hoje. É um problema porque a gente sabe que o histórico também nos falta. Também há uma ausência nessa qualificação da saída de bola. Por isso eu acho que existe uma cobrança exacerbada em relação ao trabalho de Sosso. Eu acho que a galera está dando uma apertada além da conta na pressão, sabe? Vejo que é preciso ter atenção, mas acho que ele trouxe mais soluções do que problemas. Acho que é mais fácil o Sport encontrar caminhos daqui para frente do que o Sport implodir o trabalho que foi construído até aqui. Então, por isso que acho relativamente exagerada a forma como está se tratando aí o trabalho de Sosso até aqui, apesar de entender. Porque o torcedor no frigir dos ovos vai ser isso aí, Fred. Na hora do aperto ali, eu joguei contra um time que está sem divisão, que está sem calendário para o resto da temporada, e joguei contra um time infinitamente inferior
ao meu time e me atrapalhei. É, Então, acho eu que- só acho injusto, assim, algumas coisas. Por exemplo, Carlos Eduardo escreveu aqui. Carlos Eduardo Cavalcante. O time do Sport ano passado era 100 vezes melhor. O time é desequilibrado. Vocês vão ver quando pegar os times da Série B que jogam em contra-ataque. Ou traz zagueiro e volante e tira esse soço. Veja só, o Sport enfrentou o Bahia e o Fortaleza. Tá? São dois times além da Série B. Em momentos diferentes de maturação. Tá? O Sport que enfrentou o Bahia tinha uma maturação nula ainda, comecinho de temporada. O Sport foi engolido ofensivamente pelo Bahia. Engolido. Mas, com 17 minutos perdendo, ele fez uma substituição ofensiva e o Sport, não vou dizer que igualou o jogo, porque seria uma loucura dizer que igualou o jogo, mas o Bahia chegava 3 vezes, o Sport chegava uma. O Bahia chegava 3, o Sport chegava uma. E o jogo estava 1-0. Então, assim, ele estava lutando pelo jogo do jeito que dava para lutar. E o Sport chega no segundo tempo, para de ser sufocado pelo Bahia, que foi sufocado pelo tempo. No segundo não foi tanto. O Sport empata o jogo, já merecia ter empatado antes, num erro de arbitragem, que dá um impedimento absurdo. Chega a ter até uma bola para se pensar em fazer uma virada. E no final, um erro isolado de Filipinho leva o gol. Contra o Fortaleza, o Sport foi muito melhor que o Fortaleza em campo. Sofreu o gol numa jogada de qualidade individual de Moisés do Fortaleza, um belo contra-ataque, acontece. Mesmo assim, colocou o time para cima, foi corajoso, mais para cima ainda no final, empatou o jogo. Então ele já pegou alguns testes pesados. É o que eu tô dizendo. Não dá para ficar achando que Náutico nos aflitos com 11 reservas vale e empate contra o Fortaleza não vale. Eu acho que a gente vai precisar ver o que vai acontecer. Porque, Carlos, eu vou te perguntar. Botafogo de São Paulo, 1, Sport 1, fora de casa ano passado. Tá? Um dos Chapecoense jogos 1, mais Sport nojentos que eu 1. já vi do esporte na minha vida é aquele ali. Teve um 0-0, acho que foi com a Tombense, absurdo no começo da temporada. Ali foi preguiça. Simplesmente Mas aquele ali a gente achava que não precisava tanto resultado. Com o Botafogo já precisava desesperadamente. Carlos, é exatamente por conta desses jogos, da forma com que o Sport se comportou, fora de casa, sobretudo, que a Série contra B. times muito mais fracos na Série B. É por conta daquilo que aconteceu com o Claudinei no ano anterior, que aconteceu com o Anderson ano passado. É por conta desse tipo de postura, que aconteceu algumas vezes com o Guto. É por conta desse tipo de postura que eu sou mais benevolente com o Sosso, porque eu quero que o Sport chegue. E se o Tombense não estiver fazendo nada em campo, eu quero que o Sport parta para decidir tentar ganhar o jogo, porque não dá mais para achar que um campeonato 0-0 a cada 3 jogos fora, 2 0-0 e uma derrota é bom. A gente já mostrou que isso fragiliza uma campanha. Tá? Se o Sport faz um investimento alto, se o Sport chega na Série B como segunda ou terceira ou quarta força, ano passado era a primeira absoluta. Quer dizer, nem era absoluta no começo, né? A gente imaginava até que o Ceará era teria mais força. Mas quando chegou na Série B já era o Sport, porque estava jogando muito melhor, mesmo tendo perdido a Copa do Nordeste. Se ano passado o Sport era a primeira ou segunda força, esse ano vai ser segunda ou terceira, ele precisa jogar dessa forma. Não dá mais pra gente achar que o Sport é segunda força e jogar como sexta. E jogar como oitava. E ser um time em casa, um time fora. Porque ano passado foi. Minhoca trouxe isso muito bem, a gente debateu muito bem. O que aconteceu foi que a uma hora vai jogar fora como joga em casa. Não. O que aconteceu foi que em algum momento passou a jogar em casa como jogava fora. E aí a campanha acabou. Então, assim. Deixa ter uma chance. Tá? Deixa ter uma chance. O time está na final do Pernambucano, o time está na terceira fase da Copa do Brasil e o time é líder de seu grupo na Copa do Nordeste. Não tem como. Deixa o cara trabalhar, pô. A gente tá vendo alguns problemas. Estamos vendo alguns problemas. Mas tá longe de ser um problema crônico. Fred, absoluto. exatamente. Isso que eu tô falando, pô. Você escolher olhar só os problemas, velho,
É por isso que eu digo, eu acho que ele trouxe mais soluções do que problemas. Hoje eu acho que o Sport tem mais leques, um leque maior de possibilidades, de estratégia de jogo, de peça mesmo dentro de campo. Pô, hoje você tirar um Romarinho, certo? Mais uma partida ruim dele. Mas colocar um Zé Roberto, a possibilidade de fazer uma dobra ali com o Gustavo Coutinho. Há quanto tempo a gente não via no Sport? A possibilidade de você ter 2 jogadores com característica de referência fazendo ele quebra a cabeça, Celso. Ele é da minha linha básica. Qual é a minha linha básica? Sobre botar futebol. Os melhores para jogar junto. Perfeito. Ele quebra a cabeça para botar os melhores em campo. É isso que eu acho, pô. É isso que eu acho. Ele quebra a cabeça. Então, ele vai no limite para quebrar a cabeça. Que eu concordo quando você falou que, hoje, mais uma vez, faltou uma qualificação melhor na saída de bola ali. Eu concordo. Podia ter. Mas não foi isso que faltou exatamente ao jogo de hoje. Não faltou uma saída de bola para o Sport criar chance. Criou muita chance, pô. Criou muita chance. Tem 2, 3 chances claras de gol que o Sport criou ali no primeiro tempo. Então, assim, eu acho que porque eu não acho que foram tão claras assim. Eu acho que foi um pouquinho. É o que eu falei. Nossa discordância. Eu acho que foi muita chance média de gol. Muita. Certo. Muita. Veja, aquela de Romarinho foi muito boa. Muito boa. Tem uma que Lucas Lima. Uma que Lucas Lima chuta, tem uma defesa e depois o Romarinho. Boa. Então, eu tô dizendo, muito volume. Mas assim. Eu acho que ainda faltou envolvimento, mas é porque eu acho que hoje ele apostou no volume mesmo. É o que eu falei, tinha 7 a 8 jogadores o tempo inteiro no último quarto do campo. Mas às vezes, é o que eu tô falando, talvez o maior erro de Sousa para mim hoje tenha sido a demora e a não mudança da forma de jogo no segundo tempo. Ele trocou as peças, botou peças com menos características para fazer aquele jogo e forçou na reta final. O que me descontentou mesmo foi essa solução pós-VAR. Aquelas substituições ali, para mim, deram uma desorganizada. Como a gente já concordou ali, né, que já está repetitivo. Colocava Fábio ali e resolvia. Era Fábio entrando ali no lugar de Alan Ruiz e acabou-se. Zé Roberto entrou bem ali, fazendo a dobra. Gostei. Mas, enfim. Maestro, não sei se você quer falar algo também sobre Sousa ou se já se sente também contemplado, mas fica à vontade. Eu sou da linha do trabalho diferente, de estar me adaptando. Hoje, muita gente... Eu particularmente, assim, hoje discordo muito dessa linha. Tomara que não seja um perfil... Na Série B eu não consigo ver funcionar um time tão exposto na Série B, não. É óbvio que é muito diferente do que a gente está acostumado, isso faz parte, com as devidas diferenças, naturalmente, mas o Fortaleza passou por isso com o Voivoda. Passou até com o Rogério Ceni, já era um pouco diferente, mas com o Voivoda bastante, um perfil de trabalho, de mudança de time, muitas mudanças. No caso de Sousa, nem é a questão das mudanças, é a questão desse ataque a qualquer custo, mesmo que o ataque não esteja tão organizado assim. Tipo, encheu de peças ofensivas hoje e não havia um entrosamento para aquilo tudo, havia um volume lá na frente, mas sem muitas tabelas, sem muito entendimento. Não gostei, achei muito perigoso, tanto que flertou com perigo no segundo tempo. Mas em relação à oportunidade aos jogadores, à utilização de Pedro Lima, isso é muito positivo. E outro ponto negativo, claro, simplesmente deixar de utilizar Fábio Matheus. Assim, eu acho que, e sobretudo com tantas peças ofensivas dessa forma, faltando algum jogador, e a não utilização é algo que ainda precisa ser melhor explicado. Fred queria na segunda-feira o VAR, eu gostaria que segunda-feira tivesse mais essa resposta. Meu irmão, tipo, como é que esse menino vai jogar? Não joga mais não, vamos jogar real aqui. Eu queria um entendimento melhor, porque a não utilização está passando do ponto já.